Eu vou ser bem mais rápida, porque eu não sou técnica na área ambiental, eu sou mais uma agitadora, como disse o seu Nelton aqui, que eu adorei o termo. A gente tem uma imagem que representa um pouco o que a DRAT faz hoje. Eu pensei assim, será que eu floreio o pavão e mostro tudo que a DRAT gostaria que estivesse acontecendo, a Agência de Desenvolvimento Regional do Alto Tietê? Ou será que eu choro aqui as pitangas, a dificuldade de ser um município em uma região com 11 municípios, cerca de 3 milhões de pessoas, e que trata de um tema que é bem complexo de ser resolvido, né, de achar ações e soluções, que é desenvolvimento sustentável. As agências de desenvolvimento, normalmente, elas focam só em economia, em desenvolvimento econômico. É assim no ABC, é assim em vários lugares. E a ADRAT, em 2007, se meteu nessa história de falar de desenvolvimento sustentável. Então, há 2 anos atrás, a gente assumiu a gestão. Não tem. A gente assumiu a gestão e tentou organizar todo o trabalho e tudo o que acontecia em diversas frentes em câmaras temáticas. E aí a gente criou Câmara de Turismo, de Cultura, de Empreendedorismo e Inovação e uma Câmara de Sustentabilidade. E a gente trabalhou nesse modelo, desenvolvendo projetos e tal, nesses 2 anos. Quando a gente tomou consciência da importância do ODS, da importância de estar alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente falou, poxa, a gente tem a obrigação de trazer isso aqui para essas cidades do Alto Tietê como uma agência agregadora de iniciativas, porque, com certeza, em 11 municípios, 3 milhões de pessoas, tem muita coisa acontecendo e está trazendo, que está alinhado e que talvez as pessoas nem percebam, né? O quanto essa questão de fazer um pouquinho, do pouquinho que elas estão fazendo ali, do quanto está contribuindo para uma meta, para um objetivo global, está contribuindo para um desenvolvimento planetário, né? E aí a gente resolveu alinhar todo o nosso trabalho com a realização dos fóruns, levando para as 11 cidades do Alto Tietê os objetivos do desenvolvimento sustentável. E, dentro dessa organização, a gente chegou numa outra conclusão, que não dá para a sociedade civil, a gente, como agência de desenvolvimento, como ONG, né, como OCIP, interferir muito em política pública. A gente cutuca um pouquinho, a gente participa de uma reunião, a gente dá ideia. Quando alguma prefeitura precisa de socorro, chama a gente corre lá para tentar ajudar. Mas, no geral, a gente não manda nada. A gente até se decepciona muito, né? Porque a gente escreve projeto, acha que a coisa vai andar e tal, e chega na hora da H, as coisas não acontecem da forma como a gente estava esperando. Então, a gente chegou nesse modelo agora, que é o que a gente está trabalhando, que a gente falou, vamos correr pelas beiradas. Então, vamos desenvolver programas que sejam de interesse da iniciativa privada também de acontecer e, por consequente, dos governos. E a gente começou a trabalhar bem recentemente, pensando que, se a gente quer desenvolvimento sustentável, a gente não pode ficar só articulando com o governo, não pode só articular com as prefeituras, a gente não pode também ficar falando só entre a gente, e a gente não pode ficar também só com a iniciativa privada. A gente tem que desenvolver produtos, vamos dizer assim, que sejam de interesse para todos, que todos ganhem. E aí a gente está trabalhando nessas linhas. Ecopedagogia, mas pensando, basicamente, que as empresas, hoje, todas elas precisam apresentar relatórios sociais. Cada vez elas têm mais interesse de expor as ações que fazem, e a sociedade cobra isso, né? E aí elas acabam investindo em várias coisas, e ali a educação, que é o que a gente mais está precisando, acaba ficando muito para trás. Então, a gente tem uma doutora nessa área no nosso time, que é a Andréia Marinho, que está aqui, e ela trouxe todo esse conceito, assim, vamos forçar a ecopedagogia aqui na região do Alto Tietê.
A gente tem um outro super empreendedor, inovador, cheio de produtos patenteados e tal, e ele falou assim, olha, as indústrias estão desesperadas com o lixo, né, por causa da lei de resíduos. E aí ele começou a ser chamado nas indústrias para ver o que fazer que possa ser o que fazer com o lixo, né, com o descarte das indústrias, mas que possa se tornar produto também, né, o reaproveitamento dos resíduos. E aí isso virou um outro programa da ADRAT. Aí, baseado no conceito do Economic Garden, e aí eu também tenho experiência de trabalhar em prefeitura, a gente recebia muita gente procurando área para investir. E assim, realmente, o investidor ele fica bem perdido nessas horas, né? Alguém que recebe ou não tem dados, ou apresenta dados que são do próprio interesse, não apresenta as dificuldades políticas, as dificuldades ambientais, as dificuldades sociais que tem na região. Então, a ADRAT tomou isso para si, para orientar investimentos no Alto Tietê, baseado em dados do DataViva e dados do Datapedia, e fazer esse hostness, assim, de trazer as pessoas para os lugares certos e já apontando as questões ambientais do Alto Tietê. E aí eu vou colocar para vocês uma coisa assim, lá, a gente falando 11 prefeitos e nas reuniões. Meio ambiente, até então, é um problema, né? É um problema porque você fala de cidades, está a nossa amiga Regina, aqui de Itacoaxetuba, que entregou a carta também do Cultivando Água Boa, pedindo, né, intencionando colocar o programa lá. A gente fala de cidades que têm áreas de ocupação irregular enormes. A gente não sabe, assim, com exatidão, quantas pessoas vivem nas nossas cidades ali. A gente fala de ocupações de manancial que são vendidas como se fossem condomínios, que têm energia, que têm os serviços públicos, que o prefeito é punido porque ele deixou ocupar, mas ele não pode tirar, porque aí entra toda a questão dos direitos humanos. Enfim, a gente incha as cidades sem soluções para essas pessoas. Então, assim, são questões que têm que vir antes, né? Não pode deixar chegar nesse sistema da ocupação. E a gente precisa começar a ver a questão ambiental lá no Alto Tietê como oportunidade, realmente. Royalties ambientais é muito legal e a gente aposta muito nisso. Há muitos anos atrás, tive uma conversa sobre isso na Câmara de Vereadores, aqui em São Paulo, para que a cidade de São Paulo pagasse diretamente. Fico muito feliz de ver que parece que as coisas caminham, como eu vi na apresentação anterior. Mas mais do que royalties ambientais, a gente precisa fazer com que a população ali use o recurso natural como um bem, né? Então, assim, você tem áreas maravilhosas para turismo rural, você tem o desenvolvimento da agricultura orgânica, você tem uma série de serviços e produtos que podem ser desenvolvidos sem essa degradação, e que a gente simplesmente finge que não existe, esquece, e só olha como problema. Nesse sentido, também, a gente tem uma Câmara chamada Alto Tietê Criativo, e que a gente trabalha junto com o turismo. O Alto Tietê Criativo ele é responsável por um ponto de cultura lá no Alto Tietê. Então, o que estamos fazendo? Mapeamento de todas as tradições culturais e tudo mais, mas alinhado com os atrativos turísticos. Então, num esforço de fazer com que aquela área se desenvolva na questão dos serviços, que é uma economia muito ampla e que não causa tanto impacto, né, ambiental e degradação. E a rede social do Alto Tietê, que é justamente juntar todo mundo que está fazendo alguma coisa que está acontecendo para deixar de dissipar esforços e trabalhar junto num objetivo só. Eu costumo sempre brincar nos lugares que eu vou, que eu falo, gente, nós somos tantos, tão legais, tão bem intencionados, fazendo tantas coisas, só que a gente está muito separado ainda. A hora que a gente conseguir concentrar os nossos esforços, a gente causa uma grande revolução. Como acredito que já começamos a causar, mas a gente tem potencial para muito mais. A gente só precisa começar a se unir,
ter mais eventos como esse, mais iniciativas como a Aliança da Água, mais, assim, cada vez mais as pessoas estarem juntas, fazendo as coisas boas, porque assim a gente se fortalece, se motiva e continua. É isso.